Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Vocês devem estar muito curiosos para saber o que tem a ver esse título aqui desse vídeo, né? Afinal, o que o Google, o que a Apple tem a ver com concursos públicos? Será que se eu tiver um iPhone 7 Top Mega Blaster, eu tenho mais chance de aprovação? Se eu tiver um MacBook, vai aumentar a minha chance de aprovação? Não tem nada a ver com isso, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com ostentação, nem com o aparelho que você usa. Fica tranquilo, pode continuar com o seu Android, igual o meu, e segue na luta. É que a Apple e o Google, hoje, elas são as empresas mais emblemáticas dessas novas empresas de tecnologia, vocês concordam? Elas representam uma série de empresas que criam produtos inovadores a cada dia. E elas aprendem rápido demais, elas estão todo dia criando novas ferramentas, novas tecnologias e produtos que vão facilitar a nossa vida. E tudo isso porque elas aprendem muito rápido. E você pode utilizar, sim, essa mesma metodologia que elas utilizam para aprender cada vez mais rápido para aumentar a sua produtividade nos estudos. E você pode aumentar em até 400% a sua produtividade nos estudos utilizando essa metodologia. E para que você entenda de verdade como que funciona esse método delas, você precisa entender como que elas funcionavam antes de ter esse boom de aprendizado. Em geral, essas empresas de tecnologia, de desenvolvimento de softwares, elas antigamente trabalhavam com projetos em cascata. O que é um projeto em cascata? É um documento gigante, pensa num vade-mecum, que vai detalhar todas as fases de cada projeto. Até os minutos constavam desses documentos, o minuto trabalhado de cada desenvolvedor. Então era um procedimento totalmente burocrático e que levava a vários prejuízos. E a experiência de anos de trabalho revelou que esses documentos eram uma pura ilusão. Nunca eles davam certo. Eles tinham praticamente uma previsão divina de todos os detalhes do projeto. E a gente sabe que na realidade isso é inviável. Então os projetos finais deles eram entregues com enormes atrasos, às vezes nem eram entregues, os caras gastavam milhões e milhões de dólares e não conseguiam entregar um projeto para o usuário final. E às vezes quando eles entregavam demorava tanto tempo que aquela necessidade já nem existia mais, o que existia era uma outra. Então o projeto era totalmente perdido. Toda essa burocracia desse planejamento deles causava esse tipo de transtorno. Eles gastavam muito dinheiro para não conseguir nada. E agora você pode fazer um paralelo dessa historinha que eu te contei, de planejamento rígido, atraso, falta de efetividade, com o planejamento para concursos. No planejamento tradicional para concursos, você faz um cronograma ali de 1 ano de estudo, prevendo toda a fase de estudo que você vai utilizar, cada minuto, cada dia que você vai estudar para uma matéria, todo o material ali separado bonitinho para estudo de 1 ano, tudo está perfeito, você segue à risca. Só que normalmente, eu sinto muito dizer isso para você, isso só vai te levar a uma nota mediana, e uma nota mediana não é o necessário, não é nem perto do necessário para que você seja aprovado em um concurso público atualmente. Fazendo isso, você está cometendo exatamente o mesmo erro que essas empresas cometeram por anos, e elas perderam muito tempo e muito dinheiro fazendo isso. E esse, infelizmente, é o planejamento dos grandes cursinhos atualmente. E grande parte dos concurseiros insistem em participar desse planejamento, não é verdade? E agora você deve estar se perguntando, como que essas empresas trabalham hoje? O que eu posso aprender com elas? O que fez essas empresas decolarem, que hoje elas são as empresas que mais valem no mercado mundial, foi realmente o nível de aprendizado que elas conseguiram obter. Essa revolução ela mudou toda a rotina de praticamente todos os seres do planeta. E ela foi encabeçada por um norte-americano que chama Jeff Sutherland, que criou o método Scrum, isso no começo dos anos 90. E esse método que ele criou hoje não é limitado às empresas de software. Todas as grandes empresas, as empresas que são líderes dos seus mercados, já utilizam esse método de aprendizado. E, inclusive, muitos países desenvolvidos já estão utilizando esse método na educação e tendo resultados muito efetivos, muito melhores do que os métodos anteriores. Basicamente, o que ele fez foi perceber que tudo estava sendo feito da forma errada, da forma mais improdutiva possível. E aí ele criou mecanismos de acelerar esse aprendizado e de conseguir fórmulas mais efetivas de trabalho e de aprendizado. Ele percebeu que era necessário haver um melhoramento contínuo e acelerado de todas as fases de cada projeto. E para fazer isso, é preciso que haja uma medição constante, que você meça os resultados que você está tendo com o seu trabalho. Basicamente, o método dele consiste em verificar tudo o que foi alcançado, de medir o resultado do seu trabalho e de em seguida alterar tudo que não deu resultado
para que você consiga escalar a sua produtividade. Tornou-se necessário errar rápido, para que você consiga corrigir os seus erros da forma mais rápida possível, para que você não persista no seu erro. Seguindo essa ideia de que você tem que errar rápido para corrigir os seus erros rápidos, ele criou os chamados sprints, que nada mais é do que um tiro curto. É um tiro curto e intenso de trabalho. Você tem que substituir aquele planejamento rígido, estático, burocrático de longo prazo por vários ciclos menores de trabalho. Nele você vai criar essa estratégia de curto prazo, vai executar a estratégia, vai medir os resultados que você obteve e planejar de novo. E você vai ficar nesse ciclo constante de criar um planejamento, executar um planejamento, medir esses resultados e verificar o que está errado nesses resultados, o que você não conseguiu atingir e criar tudo isso de novo. E aí nesse esquema de trabalho, a tendência é que a cada ciclo, que a cada sprint, você melhore o seu resultado, você melhore o seu aprendizado. E é isso que você tem que fazer nos concursos, evoluir de forma constante. Que nesse caso, se você estiver evoluindo de forma constante a cada ciclo, que seja de um mês, que seja de 2 meses, que seja de 2 semanas, que você evolua. A cada ciclo você vai estar mais próximo da sua aprovação. Transformando isso na linguagem do concurseiro, que é o que interessa pra gente aqui, certo? Que você seja aprovado no concurso que você deseja. O que você vai fazer? Você vai utilizar esses princípios para criar um cronograma de curto prazo. Um cronograma de no máximo 2 meses. E nele você vai colocar todas as matérias do próximo concurso, do concurso que você deseja ser aprovado. Você vai estudar dessa forma planejada, dessa forma que está nesse cronograma de curto prazo, você vai executar todo o planejamento de estudo e ao final você vai se testar. Como que você se testa? Fazendo um simulado bem próximo da realidade da prova. Um simulado que seja bem parecido com o nível da prova que você vai fazer. Aí então você vai verificar o seu resultado em cada matéria e a partir desses resultados você vai ver se você está bem, se você está mal, se você está no nível de aprovação, se falta alguma coisa e você vai refazer esse planejamento para alterar aquilo que você está errando. E assim, dessa forma, você vai encontrar a sua melhor forma de aprender, o seu melhor método de aprendizado. Alterado esse cronograma, você vai refazer todo esse ciclo. Você criou um novo planejamento, você vai executar ele pelo período de curto prazo, no máximo 2 meses, e refazer um teste. Você vai perceber que você vai evoluir em alguns pontos. Se você não evoluir, a gente precisa novamente alterar e buscar um novo método de estudo. E, gente, se você estiver estudando dessa forma, você nunca vai persistir no erro. Você nunca vai perceber que você errou só na hora da sua prova, só na hora da hora H, que você tem que estar bem para a sua prova do concurso. Você vai perceber os seus erros antes. E isso é fundamental para que quando chegar na hora H, você consiga uma boa nota, para que você consiga a sua aprovação. E você pode confiar que estudando com esse método, a sua evolução vai ser sempre constante, você só tem a ganhar com isso. Esse é o método que eu proponho que vocês comecem a utilizar nos seus estudos. Vocês podem confiar que isso daí vai aumentar a sua produtividade em até 400%. Você vai substituir aquele planejamento rígido, aquele planejamento burocrático, aquele planejamento antigo e criar esses sprints, esses tiros curtos, planejamentos de curto prazo. Você vai executar esses planos e alterar tudo o que for necessário depois que você realizar um teste, de saber como que você está de verdade nos seus estudos. E a cada ciclo desse método, desses estudos, você vai estar mais próximo da sua aprovação. Porque a cada ciclo você vai estar mais forte, você vai estar mais focado e você vai ter uma bagagem melhor de estudos. Esse método de estudo foi decisivo em todas as minhas aprovações que eu consegui sem nunca fazer cursinho. E esse também foi o método que revolucionou os estudos da Natasha e que conseguiu ser aprovada em 2 TRTs, também abandonando os cursinhos e estudando somente nesse formato. E esse método pode ser decisivo e vai ser decisivo para você também, para que você consiga o seu objetivo de ser um servidor concursado. E esse é o principal pilar do livro que eu escrevi sobre o tema, o livro que eu escrevi sobre concursos, em que eu falo sobre as metodologias que eu utilizava para estudar, eu falo muito sobre motivação, dicas de estudo e como você pode economizar muito dinheiro estudando para concursos, que é o Aprovação Ágil, Guia Prático para Aprovação em Concursos. Se você quiser saber mais sobre o livro, é só acessar o www.aprovaçãoagil.com.br, que lá vai ter todas as informações sobre o livro.
Vale muito a pena, todo mundo que está lendo, já está utilizando o método e está tendo uma evolução muito legal nos estudos. Então eu recomendo para todos, comprem o livro e utilizem o método que eu proponho. Então é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque aí você vai receber notificações de todos os vídeos novos. E também deixe o seu gostei aqui, que é sempre muito importante para a gente. E compartilhe com seus amigos concurseiros esse vídeo, beleza? Valeu, gente. Um abraço e tchau.